Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando mais uma vez a última tarefa, na verdade, da P1, da cadeira de processamento de imagem. E hoje a gente vai fazer uma última atividade, seguindo o tutorial do professor, né, que ele passou. A gente pegou, na verdade, baseado no tutorial. Seria basicamente segmentação e detecção, né, que seria com a técnica do YOLO-SAM. É a minha equipe que é formada por mim, Carlos Daniel, e pelo Cauã Garcia. Então, começando aqui, contextualizando um pouco do que seria o YOLO-SAM, né? Ele vai ser basicamente contextualizado como a integração de dois modelos de uma visão computacional, né? E eles vão ser basicamente complementares, né? Porque o SAM, na verdade, ele vai complementar o YOLO. O SAM já vai ficar mais na parte dos pixels, mas eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Para um problema clássico, que é o que? Basicamente, a gente vai detectar e vai segmentar os objetos. A parte de segmentação, basicamente, ele vai ficar com o SAM e a parte de detecção ali vai ficar mais com o IOLO. Então, por isso que eles casam tão bem, né? Para vários projetos de processamento de imagem, para vários projetos de visão computacional. E na visão computacional, a gente tem duas tarefas principais que, quando a gente fala de algum objeto, a gente tem que pensar, que é basicamente a detecção do objeto, que vai ser basicamente localizar onde está esse objeto, que vai ser basicamente a detecção que vai ser feita pela parte do YOLO, que é o bound box, né, onde é que está esse objeto ali. E a segmentação, que é a parte que vai ficar com o SAM, é basicamente identificar exatamente quais pixels pertencem àquele objeto. Então, ele vai ter mais ou menos ali a parte organizacional desse trabalho conjunto, né? E aí o YOLO, ele vai ser basicamente um especialista em detecção rápida, e ele vai retornar basicamente a classe do objeto, o bound box e a parte da confiança. E o SAM seria basicamente o especialista, né, digamos assim, em segmentação de alta precisão. Então ele vai conseguir gerar máscaras detalhadas a partir dos pontos, das caixas e do texto. Ou seja, a gente está falando ali basicamente de uma segmentação, ele vai procurar, o user vai falar, ele vai trazer essa imagem para a gente e ele vai fazer toda a parte da segmentação. Ele vai identificar todos os pixels daquela imagem para aquela formação. E um pipeline chip seria o YOLO vai detectar, resumindo, o YOLO ele vai detectar os objetos na imagem, vai gerar os nossos boundbox. Esses boundbox eles vão ser usados como um prompt, como a gente vai mostrar no código, para o SAM. E o SAM ele vai gerar as máscaras de segmentação precisas para cada objeto detectado pelo YOLO. Então, por isso que a gente fala que o YOLO-SAM, ele se dão tão bem juntos, porque basicamente um tem toda a velocidade, todo o poder computacional para detectar aquela imagem, trazer aquela imagem, e o outro ele vai gerar a segmentação que a gente precisa, ele vai explorar os pixels daquela imagem para cada objeto, né? Então, só contextualizando aqui um pouco o YOLO-SAM. E aqui a gente colocou um resumo, assim, antes de entrar no nosso projeto, nosso código em si, que será a codagem do projeto. Nesse projeto, a gente vai utilizar os conhecimentos obtidos para realizar a detecção de veículos, né, que foi o nosso foco principal aqui, do treinamento e do teste final. E para avisar o resultado esperado, a gente vai utilizar o treino, a validação e o teste. Né? Na última imagem ali à direita, a gente consegue ver basicamente um corpo do nosso trabalho. A gente vai ter ali a parte do dataset, e a gente vai ter a parte do teste, que vai ter as imagens e as labels, que vai ser basicamente a qualificação dessas imagens dentro do código. A gente vai ter a parte do treinamento, com as imagens e as labels também, e a validação com as imagens e as labels. Basicamente, a diferença ali entre um e o outro, como a gente vai ver no código, é a quantidade de imagens, né? Enquanto ali no teste a gente vai ter muitas imagens, no treinamento a gente já vai ter menos, na validação a gente já vai ter menos e no treino final ali menos ainda, né? Porque a gente já está desde o começo treinando, e quando chegar na validação final, a gente fez uma acurácia alta, a gente conseguiu, acho que se não me engano, 95% de acurácia, a gente vai utilizar menos imagens ainda para testar a precisão do nosso código, né? Do nosso projeto. Na esquerda, a gente tem o data.yml, que seria basicamente, resumidamente, o corpo ali do nosso dataset. A gente tem ali os caminhos que ele está colocando ali do teste, do treinamento da validação. A gente tem ali o número de classes e a gente tem essas classes, que seria ali a ambulância, a bicicleta, o ônibus, o carro, a moto, o caminhão e a van.
Então, assim, a gente explorou tanto principalmente no caso para o treinamento, foram essas as classes que a gente explorou, né? E aqui essa parte do RoboFlow é mais uma parte ali informativa do dataset, né? Tem um URL ali de onde a gente pega e tudo. Então, assim, o foco do nosso trabalho é basicamente explorar essas sete células ali, né, digamos assim, do dataset, que são basicamente diferentes tipos de meio de transporte, e a gente vai fazer esse treinamento. E na imagem ali do meio, a gente tem o corpo ali de uma das partes do nosso projeto, que vão ser basicamente os nossos modelos que a gente vai utilizar em cada parte daquela ali. A gente vai utilizar tanto no teste, quanto no treinamento, quanto na validação. E agora o Cauã vai mostrar um pouquinho aqui do código para a gente. Tá? Olá, eu sou o Cauã Garcia, eu vou estar dando prosseguimento aqui no código que a gente apresentou, que eu irei apresentar aqui. No caso, o dataset utilizado pela gente, como o Carlos já mencionou, ele tem ali, são 7 classes, e nesse dataset a gente vai ter aproximadamente 430 imagens, 440, mais ou menos essa média. Essas imagens, como o Carlos falou, estão todas divididas aqui. Então, aqui no teste, temos uma quantidade aqui de imagens, ó, como por exemplo aqui, tem algumas aqui, cada imagem ela vai ser diferente da outra, para que a gente consiga treinar o nosso código, para que ele venha ter uma melhor acurácia ali na detecção da imagem que a gente selecionou para estar fazendo esse teste, né? Começando aqui, aqui são as bibliotecas que a gente utilizou, tá certo? Para o treinamento do YOLO. E aqui é nessa parte aqui de teste image, a gente selecionou uma imagem que está no arquivo local aqui, junto ao código, para a gente fazer o teste final lá para verificar se ocorreu tudo certo. Aqui a gente vai ter o IOLO, a gente vai colocar o IOLO para fazer o treinamento ali de todas aquelas imagens, para estar realizando o processamento de todas elas. Aqui no terminal, a gente consegue verificar aqui o processamento aqui de todas as imagens ali, de todas as etapas, certo? Seguindo aqui, temos aqui a inferência, né? Que vai fazer a detecção ali, vai verificar se é verdadeiro ou falso. Temos a segmentação, que já é aqui do SAM, né? A gente já vai utilizar o SAM. E aqui a gente vai utilizar os dois, né? Nessa parte aqui, para um trabalhar em conjunto com o outro, né? E também temos aqui a nossa matriz de confusão. Nossa matriz de confusão apresentou esses seguintes resultados, né? Com o dataset que a gente utilizou, que é que a gente consegue analisar onde o modelo ele acertou mais e onde ele errou ali em toda a sua análise, né? Mostrando ali as confusões entre as classes que a gente utilizou. Por exemplo, aqui no ciclo, que é bicicleta, e o bike, aqui a gente consegue ver a diferença, né, entre um e outro, né? E vamos lá. Retornando aqui ao código, como eu já falei, né, temos todas as métricas, a matriz, a segmentação e a inferência e o IOLO. Tudo isso aqui é o que foi nos solicitado para que a gente possa estar realizando o código para que ele está operando da melhor forma, né? Aqui temos os resultados da imagem selecionada, certo? Aqui temos a imagem que a gente foi selecionada e aqui o Iolo ele já fez a board box, né? Aqui com o selecionando onde está a imagem, certo? Aqui, ó, a mesma coisa.
Aí, quando a gente parte já para a segmentação, né, que já é do SAM, a gente já tem aqui, ó, a Bold Box e a segmentação, que aí ele já colocou pixel a pixel ao redor de toda a moto. Aí a gente teve aqui uma acurácia de 96% ali, que foi o que a gente conseguiu chegar com o resultado ali do nosso código com esse dataset. E por fim, né, só concluindo, aqui a gente consegue verificar que a gente foi analisar os resultados visuais, as métricas de desempenho aqui do nosso código, a matriz de confusão, e a gente conseguiu comprovar, né, que o pipeline ele funciona corretamente e ele atende todos os requisitos pré-selecionados, né? A gente ainda conseguiu uma acuração de quase 100% com esse dataset, tá certo? E finalizo aqui a nossa apresentação e